Se a gente parar para pensar, quantos outros países do mundo se reúnem anualmente com o Putin, com Xi Jinping e com Narendra Modi? Pouquíssimos. E o Brasil faz isso todo ano. Todo ano a gente tem a oportunidade de sentar na mesa com os presidentes e primeiros ministros de algumas das maiores economias do mundo e levar para eles a visão brasileira, o descontentamento brasileiro. Quem assume a presidência, de um lado, né, começa com os encaminhamentos que vêm da presidência anterior, mas, como toda presidência de um espaço multilateral, vai dar o tom, né? Vai dar a agenda, vai dar uma direção, uma personalidade própria. É que a presidência do BRICS ela é rotativa. Entre as prioridades que o Brasil escolheu para a presidência do BRICS esse ano, estão temas que a gente também colocou como prioridade do G20 no ano passado e que também colocou como prioridade da COP30. Então, alguns exemplos, por exemplo, mudança climática. Se o Brasil conseguir pelo menos uma declaração genérica sobre a importância da transição energética, sobre a importância, né, de uma agenda ambiental mais robusta, já é um ganho para a diplomacia do Brasil. Porque será visto como um país que conseguiu trazer para o ambiente da COP30 e com propostas assertivas, países até então recalcitrantes. O fato de que dentro dos BRICS há países cuja economia está diretamente associada à produção de petróleo e gás natural, não são países que vão abraçar a causa da mudança energética com grande empenho. Mais de 70% dos minerais de terras raras estão concentrados em países dos BRICS, em torno de 50% da produção mundial de petróleo e quase 80% da produção de carvão. A gente tem a China como segundo maior emissor histórico, a Rússia como terceiro, o Brasil em quarto, e a Índia vem logo em seguida. Se não for ali, já logo em seguida do Brasil, é 2 ou 3 posições abaixo. A África do Sul que vem bastante depois, né? Então, esses países, eles têm uma responsabilidade, se a gente fosse colocar desse ponto de vista, muito maior do que os outros, e é uma responsabilidade global. Então, a forma como eles se comportam no regime climático importa. Se a gente olha para esses países, Rússia, Índia, China e África do Sul têm as suas emissões altamente concentradas no setor de energia. Já o Brasil tem as suas emissões altamente concentradas no setor de uso da terra e desmatamento. Então, a estratégia do Brasil para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa é diferente. Porque a gente tem uma vantagem comparativa aqui. A gente sai de um patamar com muito mais participação de energias de baixo carbono. E no nosso caso, renováveis, porque o nuclear tem uma participação muito pequena. Mas a gente tende a fazer o caminho inverso recentemente. E isso não é bom do ponto de vista da descarbonização, não faz sentido nenhum, inclusive. O tema da mudança climática e da mudança da matriz energética mundial é um bom exemplo da dificuldade do bloco dos BRICS de se posicionar de forma alinhada na agenda programática internacional. Os BRICS falam muito, se a gente for falar do conceito que eles utilizam, desse clássico que a gente chama da sustentabilidade ali do século XX, que fala do desenvolvimento com 3 pilares, o econômico, social e o ambiental. A gente precisa atualizar o conceito de desenvolvimento sustentável para colocar de uma maneira um pouco diferente, não 3 pilares, mas primeiro vem o planeta, e aí seria o ambiental. Depois vem os outros 2. Então a gente tem o que a gente tem lá no Stockholm Resilience Center, o bolo de noiva. Para se desenvolver hoje, se você não considerar as próprias emissões, não haverá desenvolvimento. Por quê? Porque esses países também são muito vulneráveis, principalmente à mudança do clima, mas as outras questões das fronteiras planetárias também. Nós tendemos a sofrer muito mais do que os países, entre aspas, industrializados. Vai ter para todo mundo, mas a gente vai sofrer mais. É como se a gente estivesse lutando para manter um mundo que não existe mais. Para o Brasil, estar nos BRICS é algo que enseja aspectos positivos e negativos, né? Do ponto de vista positivo, é o fato de que ele está alinhado com países emergentes, até mesmo com a China, que é uma grande potência, ou a Rússia, uma potência militar, na busca de mais espaço nos foros multilaterais. Agora, o aspecto negativo é que muitos países dos BRICS, e esses 2 principais, Rússia e China, têm posições em relação a valores, a princípios para a ordem interna e internacional que são muito importantes para o Brasil,
Esses países têm posições diferentes, contrárias. É o caso dos direitos humanos e da democracia. Os direitos humanos são, de certa maneira, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a grande gramática, né, do direito internacional, da ordem internacional, porque é a coisa que mais chama a atenção das pessoas, você entende? Quer dizer, como é que o Brasil está com o Irã? A entrada do Irã na versão expandida dos BRICS alarmou muito Washington, porque começou a traduzir aos olhos dos norte-americanos a identidade de um bloco anti-ocidental. Então começou a haver ali nos Estados Unidos uma preocupação de que não fosse só um grupo de países reunidos por suas características demográficas, pelos seus interesses de desenvolvimento, mas que também poderiam, em alguma medida, representar uma aliança anti-ocidental, né? Com frequência, a gente é chamado a esclarecer isso, né? Seriam os BRICS uma aliança anti-ocidental? Na leitura do governo brasileiro, o Brasil é um país do sul global que se encaixa, inclusive geograficamente, no Ocidente, né? Então, o Brasil não poderia, né, estar no BRICS reivindicando a ideia de um enfrentamento, né, ou um mundo não ocidental. Um dos elementos mais fundamentais de uma tradição centenária de política externa é a busca da autonomia. O Brasil não quer se vincular à potência A ou potência B. Com relação aos Estados Unidos, essa discussão é sempre mais clara. Tem até um anti-americanismo que, por vezes, se aparece na política externa brasileira e que, no fundo, diz muito sobre o lugar que o Brasil não quer ocupar, que seria o de subserviência aos Estados Unidos. O problema é que, com relação à China, a gente não consegue formular essa discussão de maneira muito clara. Eu não digo nem no meio acadêmico, mas, sobretudo, no meio político, quer dizer, no Itamaraty, no governo federal. A situação do Brasil, ela é uma situação muito delicada, é a situação do equilibrista. Ele tem que, ao mesmo tempo, manter a comunicação com Washington, sinalizando que sim, nós somos um país ocidental, democrático, que tem interesse em manter boas relações com os Estados Unidos, não é um país contestador da ordem internacional, mas que para nós também faz sentido diversificar parcerias, que para nós também faz sentido, até do ponto de vista de gestão dos riscos, né, ter outros elos no resto do mundo. Quer dizer, nós continuamos a ser um país que tem como referência valores e princípios e práticas e condutas que estão mais presentes no chamado norte global. E, ao mesmo tempo, buscamos uma aliança no sul global. A política externa brasileira, ela não é uma política que, em geral, ela é orientada por valores. É uma política orientada por pragmatismo. E na hora de orientar a sua política externa por pragmatismo, você tem que entender que talvez o país que pense diferente de você, se ele for excluído daquele processo, ele vai pensar cada vez mais diferente. E a possibilidade de você trazer ele para mais perto da sua opinião fica cada vez mais distante. O que o Brasil ganha sendo parte do BRICS, né? Por que o BRICS é importante? E eu diria mais, o BRICS é estratégico para o Brasil, com prós e contras, né? O Brasil é um dos membros fundadores, né, de um grupo que reivindica mais igualdade no sistema internacional. A ideia de que é preciso dar mais voz aos países em desenvolvimento. E estar nos BRICS até hoje representa algo de muito importante para a identidade internacional do Brasil. Porque o Brasil ele precisa se colocar, independentemente do tamanho da sua economia, como um país consequente nas relações internacionais. Um país que tem peso, um país que tem, seja pelo soft power, seja pelos recursos naturais, seja pelo potencial econômico, um país que tem a capacidade de fazer regras internacionais, de formular um pouco, contribuir para a formulação dessa ordem internacional que hoje está em transição, mas que de alguma maneira, né, o Brasil sente que pode contribuir.